E o tema da mensagem de hoje é marcas de amor. Marcas de amor. A gente vai ler o texto de João 15. Eu coloquei ele do 9 a 13, mas depois eu achei melhor ler do 9 ao 17. Enquanto você procura esse texto, que é muito difícil de achar, João 15, eu quero fazer você pensar um pouco na seguinte história. Imagine você nesse contexto. Só enquanto você procura, vai prestando atenção nisso que eu vou ler para você. Imaginem essas situações na sua vida. Você usa todo o seu tempo para fazer somente o bem. Ensina, orienta e ajuda as pessoas a resolver os seus problemas do dia a dia. Algumas até muito mais. Porém, suas boas obras chamam a atenção de muitas pessoas. E embora não fosse o seu objetivo, você começa a ficar um pouco conhecido, talvez até um pouco famoso pelas coisas que você tem feito. Surgem então pessoas perversas, invejosas, que não gostam do fato de você estar em evidência, sendo admirado e por muitos seguido. Eles então, estas pessoas, passam a lhe fazer várias acusações, acusando de todas as formas, todas elas injustas e todas elas infundadas. Duvidam da sua identidade, eles dizem que você não é quem diz ser, mas também diz que você não é filho do pai que você apresenta como seu pai. Fazem muitas coisas para humilhá-lo. Querem destruir a sua imagem diante do mundo, diante das pessoas que estão seguindo a você. Um dos seus amigos, aqueles amigos difíceis que você encontrou na sua jornada, porque todo mundo estava contra, um daqueles que você escolheu para ser seu amigo, te trai. Participa de uma emboscada para entregar você àquelas pessoas que estavam te procurando. Não bastassem as ofensas e a humilhação, eles decidem te machucar e te deixam gravemente ferido. Inventam mentiras para te incriminar e lhe colocam na prisão. Mas o que eles querem mesmo é ver você morto. Com esse intento, armam um julgamento ilegal, manipulam a lei e conseguem condená-lo à morte. Até aqui tranquilo? Misericórdia. Um enredo bastante conhecido. Um enredo de alguém verdadeiro, de carne e osso como eu e você, que sofreu angústias como eu e você sentimos. A história vai dizer que ele sofreu mais, mas as angústias do sentimento é muito parecido com o sentimento que eu e você temos quando a gente vive também coisas parecidas com essas, de perseguição, de injúria. E se tratando de lutas, de perseguição, de algum tipo, pergunto para você, você se identificou com alguma dessas? Alguma dessas coisas, em algum momento aconteceu na tua vida, de te perseguirem, de falarem mal de você? Já sofreu algo semelhante em alguma área da sua vida? E eu anotei aqui, de inventarem coisas a seu respeito, de mentirem sobre você, de terem inveja de quem você é, ou do que você fez, ou do que você conquistou. Armaram em algum momento contra você, para tirar você do caminho. Você vê que são sentimentos e situações e momentos que eu e você também vivemos. E aí eu pergunto para você, como você agiria ou como você reagiu a esses insultos, a essa perseguição, às agressões físicas, talvez, o complô de alguém que tentou te tirar do caminho? Qual foi a sua reação? E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Pensei do tipo, e se você fosse filho de alguém muito poderoso? De um rei? Alguém que tivesse poder para fazer qualquer coisa em defesa do seu filho? Hoje em dia é difícil de saber o que é poder, mas defina poder para você. Então seu pai é esse todo-poderoso e te vendo numa situação de perseguição, de angústia, de beira da morte, talvez esse pai pudesse te livrar. Você recorreria a ele? Uma outra pergunta. Se você tivesse o poder, então, você então tem superpoderes.
não é o seu pai. Então você tem superpoderes para que no momento em que alguém se levantar contra você, te injuriar, te perseguir, tentar te matar, inventar histórias a seu respeito e tentar denigrir a sua imagem no seu trabalho, na sua escola, aqui na igreja. Então você tem superpoderes. Qual é a sua reação? E aí eu cheguei à triste conclusão. Seria quase impossível eu e você, tendo essas características, ou um pai, ou superpoderes, de sofrermos essas angústias sem revidar. Eu acho que a gente não conseguiria sofrer isso tudo sem revidar. Talvez salvas pouquíssimas exceções. Mas acho que a gente não tem esse domínio sobre nós. Total. E aí vem Jesus e nos mostra suas características. E ele diz assim: amem como eu amei. E eu quero ler o texto de João 15. Do 9 ao 17 eu vou ler. Diz assim, essa aqui é a NVI, tá? Eu vou ler hoje. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigo. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. E amem uns aos outros. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado pela Tua presença viva, real, aqui no nosso meio, Deus. E o desejo do meu coração é que nesse momento, ó Pai, nós vamos estudar a Tua palavra, falar um pouco sobre esse texto, sobre essa história, sobre esse tema. Ela permaneça sendo, Deus, a Sua palavra viva, real e eficaz, ao ponto de transformar a nossa vida. Então, Deus, aplica em nós o Teu querer e a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Minha intenção aqui é mostrar que Jesus praticava um tipo de amor. E que olhando para a vida de Jesus, mesmo que seja difícil dia a dia, olhando para a vida de Jesus, esse tipo de amor que Jesus praticava, ele pode ser praticado por nós. Ele pode. Talvez a gente não vai fazer igual ele, porque nós realmente não temos os poderes que ele tem, e que ele teve enquanto estava aqui. Mas nós podemos viver este amor. Talvez passar por cima de algumas coisas, cuidando para que essas coisas não se tornem feridas na nossa alma e não nos afastem da presença dele. Mas essa noite eu quero falar sobre as marcas de amor de Jesus, as características que ele tem nele e que nós podemos copiar, que nós podemos viver, nós podemos também experimentar. Certa vez eu li o seguinte comentário: no momento do sofrimento, o Redentor do mundo demonstrou excepcional autocontrole e amor, sempre pensando em abençoar os outros com bondade e ternura. Inclusive rogou a João que cuidasse de sua mãe, pediu ao Pai Celestial que perdoasse os seus executadores, aqueles que o crucificaram. Jesus nos deu o maior exemplo de amor que alguém poderia dar. Ele amou ao próximo verdadeiramente
e amou a missão que lhe foi confiada. Ele foi até o fim. Ele deu a sua vida por mim e por você e para o cumprimento da missão ao qual ele foi enviado. E mesmo sofrendo, ele conseguia pensar no bem-estar das pessoas que estavam à sua volta, dos seus amigos, como ele mesmo disse, da família terrena que ele teve enquanto esteve aqui. Tudo que ele passou foi em benefício seu, em benefício meu. Tudo que Jesus passou foi para beneficiar a mim e a você, para o nosso bem. Fomos beneficiados pelo sacrifício, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Algo que nós vamos celebrar hoje com a ceia. Ao final do culto, nós vamos rememorar o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição que nos trouxe vida. Que qualidade maravilhosa que Jesus tem. Uma das características mais marcantes do ser divino chamado Jesus é o amor. Em sua história vemos que ele sentia, e ainda sente, na verdade, um amor perfeito por aqueles que são filhos de Deus. O amor de Cristo também é chamado, em várias versões e vários livros e várias histórias vão chamar o amor de caridade. E eu fui estudar a palavra caridade. Caridade vem do latim, e a raiz dessa palavra, caridade, ela traz a ideia de amor de Deus. E ela tem origem no vocábulo grego, que está ligado à graça. O amor de Deus e a graça. Ou seja, é graça de Deus. Mesmo sem merecer, mesmo sem fazer nada, nós somos amados intensamente por nosso Deus. E nada vai mudar isso. E eu lembro muito de uma frase que o pastor Adriano sempre falava aqui, quando ele pastoreava os jovens adultos. Ele dizia assim: não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, mas também não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. O amor dele por você e por mim não muda. Ele simplesmente nos ama. Graças a Deus por isso. A caridade pode ser entendida como um sentimento, mas também pode ser entendida como uma ação altruísta de alguém que busca ajudar, fazer, sem qualquer tipo de recompensa. Você sabe, quando nós amamos, nós amamos. Você não cobra nada para amar. Um pai não cobra do seu filho o amor que tem. Minha mãe está aqui, depois eu dou um dinheiro para ela. Mãe, eu não preciso pagar o amor que tem no teu coração por mim. Você está entendendo? Nós não conseguimos pagar. A minha esposa não paga o amor que eu tenho por ela. Isso é impagável. Simplesmente amamos. E é assim o amor de Deus por nós. Ele simplesmente nos ama. É claro que na nossa limitação, porque somos limitados, somos falhos, somos humanos, muitas vezes, quando esse amor não é correspondido de alguma forma, ele acaba esfriando. Você sabe do que eu estou falando. Quando o amor não é correspondido entre nós, ele acaba se esfriando. A gente acaba se distanciando um pouco das pessoas, mas o amor de Deus em relação a nós é diferente. Não depende. Ele permanece o mesmo. Nós é que às vezes nos afastamos dele. Nós é que nos distanciamos daquilo que é plano, daquilo que é propósito, do projeto de Deus para as nossas vidas. E aí, por uma razão ou outra, a gente tende a achar que Deus está distante de nós. A gente tende a achar que Deus não te ama mais. Mas não, Ele te ama igual. Do mesmo jeitinho. Desde o dia que Ele estava, Salmo 139, olhando para você no ventre da sua mãe, vendo você crescer, cada voltinha, do mesmo jeitinho, dali, Ele te ama até hoje. A gente é que vai, às vezes, se distanciando. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o amor que vimos Cristo praticar é uma combinação das qualidades, de qualidades que eu e você, então, precisamos aprender a desenvolver. Aquilo que Jesus praticava.
eu e você precisamos desenvolver, a fim de nos qualificarmos, inclusive, para habitar com Deus. Nós precisamos viver esse amor, e esse amor precisa fazer parte da nossa vida. E só conseguiremos desenvolver esses atributos com um esforço intencional da sua parte, da minha parte, e é óbvio, com a ajuda dele, que sozinhos a gente não consegue fazer nada. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Sobre esse amor praticado por Jesus, um pastor chamado Dallin Harris disse o seguinte uma vez: a caridade, ou algo que ele chama de o puro amor de Deus, não é um ato, mas uma condição ou um estado. Só se alcança a caridade, ou este nível de amor, só consegue viver esse tipo de amor, por meio de uma sucessão de atos que resultam na conversão. E eu fui pensar sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: ou seja, conseguimos praticar este amor somente quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez. Quando nós conseguirmos compreender o sacrifício que Jesus fez por nós. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador e seguimos e obedecemos a sua palavra, aí nós temos condição de passar a viver este amor, parecido com o amor que Jesus tinha pelas pessoas no tempo dele, e que ainda tem por mim e por você. Que interessante pensar isso. Tudo começa com a verdadeira conversão. Tudo começa com um verdadeiro relacionamento com Jesus e com a sua palavra. No momento em que nós tornamos viva essa palavra dentro de nós, o amor jorra. O amor que está em Jesus e que está na palavra jorra através das nossas vidas. Estando assim aptos para realizar coisas parecidas com o que fez o próprio Jesus. E eu fui estudar um pouco sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre amor, em 1 Coríntios capítulo 13. E Paulo fornece atributos que compõem e justificam esta afirmação. E ainda mais, nos ajudam a compreender o verdadeiro amor que Cristo teve por nós. E eu listei algumas coisas com base em 1 Coríntios capítulo 13. Presta atenção. O amor é sofredor, ele tudo sofre. Mas sofre com os que estão sofrendo, coloca-se no lugar do outro, se sensibiliza. Esse é o amor que tudo sofre. Mas também diz lá que o amor é benigno. Ou seja, um amor que faz o bem, independente da hora, do lugar e para quem. O amor é benigno. O amor é sofredor, tudo sofre, mas ele também é benigno. Paulo também vai dizer que o amor ele não é invejoso. Ou seja, ele fica feliz com a conquista dos outros e triste pelas derrotas. Ele não é invejoso. Paulo também vai dizer que o amor não trata com leviandade, ou seja, tem consideração pelo sentimento alheio. Entende, compreende o que a outra pessoa está sentindo. Vai dizer também que o amor não se ensoberbece, ou seja, ele não se acha e nem quer ser melhor do que o outro. E Paulo continua falando que o amor não se porta com indecência. Ou seja, ele cultiva o bom comportamento, inclusive uma boa aparência, moderado em todas as coisas que faz. Vai dizer que o amor não busca seus próprios interesses, não pensa em tirar vantagem dos relacionamentos que nós temos, tirar vantagem dos relacionamentos que tem. Vai dizer ainda mais, o amor não se irrita. Amém? Cultiva a mansidão. É pacífico. Você vê que a lista é grande. E a lista não é fácil. Paulo vai dizer ainda que o amor não suspeita o mal. Então o amor tende a fazer com que eu e você confiamos nas pessoas. A gente confia nas pessoas.
Vai dizer também, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor não folga com a justiça, com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, não gosta de mentiras, não gosta de enganos. O apóstolo Paulo ainda vai dizer que o amor tudo crê. Tem um coração receptivo ao bom aprendizado, consegue identificar as verdades eternas e crer nelas, deixando-se influenciar pelo Espírito Santo. O amor tudo crê. Ele também vai dizer que o amor tudo espera, mantém-se firme na espera das bênçãos eternas prometidas, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às portas fechadas e às angústias profundas. E ele vai dizer também que o amor tudo suporta. Então que o amor é capaz de suportar as intempéries da vida sem murmurar e sem desistir. Tudo isso nós vimos Jesus praticar aqui. Tudo isso. Nós encontramos na pessoa de Jesus. Essas são algumas das marcas do amor de Jesus sobre mim, sobre você, sobre a humanidade como um todo. Marcas profundas de um amor verdadeiro. Então, nessa perspectiva, eu creio que precisamos tentar ser mais constantes. Nessa perspectiva, creio que precisamos ser mais firmes, mais pacientes, mais bondosos. Ter menos inveja, menos orgulho nos nossos relacionamentos. Creio que devemos viver da forma com que Cristo viveu, amar ao outro, como a você mesmo. Dar a nossa vida a Ele assim como Ele deu a vida dele para nós. Ao desenvolver essas características, passamos a ter mais força para dominar os nossos instintos. Lembra que eu falei no começo? Nós temos instintos. E quando nós somos apertados, quando nós somos provados, vou dizer aqui, talvez eu erre, acho que 99% das vezes o sangue, e aí acho que o sangue passa do cérebro e a gente não pensa. E a gente só faz aquilo que o sangue está pedindo, o impulso. Eu creio que isso é nosso, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos rever isso, porque Jesus viveu diferente, e Ele diz para nós, olha, vocês precisam fazer como eu fiz. João 15, Jesus ainda não tinha vivido a história que eu li, mas Ele sabia que Ele ia passar por aquilo. E mesmo assim, Ele tratava todas as pessoas com amor. Mesmo assim, o amor estava com Ele. E eu vou dizer para vocês, a lista, é tensa essa lista aqui que o apóstolo Paulo escreveu. É tensa, não é fácil a gente viver isso. Mas nós precisamos olhar para a vida de Jesus e tentar copiar. Tentar fazer, tentar viver como Ele viveu. Nos esforçarmos para fazer como Ele fez. O amor e a generosidade de Jesus, elas precisam nos constranger sempre. Porque, assim como eu, você também sabe quando você sai da linha. Quando você não vive, não está vivendo o amor. Nós sabemos. Então, se nós sabemos, nós podemos corrigir isso. Você não vai mudar do dia para a noite. Você não vai sair daqui amando todo mundo. Não, é um processo. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos querer viver isso, buscar intensamente isso no Senhor e viver aquilo que Jesus fez. Ele amou os seus inimigos sem exceção. Inclusive na cruz ele fala, Pai, perdoa esses daí, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Amor. Amor pelas pessoas que queriam ver Ele morto. Amor por pessoas que machucaram Ele. Amor por pessoas que perseguiram. E Jesus, Ele é um amigo leal. Ele é um amigo generoso. Ele é um amigo verdadeiro. E sabe, eu estava estudando sobre a expressão amigo de Deus. E eu achei muito profundo um comentário que eu li, que ele fala que, quando ele fala, vocês são meus amigos, isso indica um nível impressionante
de confortável interação pessoal com Jesus. Ele se declara amigo deles. Um nível impressionante de confortável interação pessoal com aquele que também era eterno, com aquele que também era onipotente, com aquele que também era criador do universo. E sabe que coisa linda? Nós só vimos isso outras 2 vezes na palavra de Deus. Quando o próprio Deus fala com Abraão, e nas entrelinhas ele fala com Moisés, se declarando amigo de Abraão, se declarando amigo de Moisés. E Jesus aqui estende esse privilégio a todos aqueles que obedecem a sua palavra. Ele está dizendo assim, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que obedecem a mim, aqueles que me seguem, aqueles que fazem o que o Pai fala para fazer, esses são meus amigos. Se eu e você obedecemos a palavra de Deus, então nós somos categorizados nessa noite como amigos de Jesus, logo amigos de Deus. Veja que privilégio ser chamado e ser identificado como amigo de Deus, algo que só Abraão e só Moisés conseguiram viver isso no seu tempo. A capacidade de Jesus para perdoar e amar sem limites, ela é sublime, ela é incomparável. Mas além do amor de Jesus, a bondade e a compaixão que permeava suas atitudes precisa nos inspirar. Nós precisamos copiar isso. Buscar viver o amor de Jesus. Mas viver uma bondade e uma compaixão nos nossos dias que fuja da nossa realidade. Mas nós precisamos fazer. Sabe, Jesus se arriscava por pessoas que ele não conhecia. Jesus se arriscava por um grupo de pessoas que era menosprezado na sociedade. Mas ele se arriscava por amor, com bondade, com compaixão por todos eles. Então precisamos praticar cada vez mais este amor, esta compaixão e viver essa caridade. E eu quero orar com você nessa noite sobre uma palavra muito simples, marcas do amor de Jesus. Você consegue perceber na sua vida as marcas do amor de Jesus? Você consegue olhar para a sua história e perceber as marcas do amor de Jesus? Eu te convido a olhar para a sua história, mas também te convido a pensar. Essa noite, como nós sempre falamos, sempre é um momento de avaliação de vida, de história. Mas a gente sempre diz nos cultos de ceia, que é um tempo de avaliação pessoal, de olhar para a nossa própria história e ajustar aquilo que precisa ser ajustado, ajustar nossa vida com o Senhor, talvez pedir perdão a alguém, mas não viver com o peso da culpa. Esse é um tempo de avaliação pessoal. E eu queria pedir para o teclado ir tocando, enquanto a gente vai meditando sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Olhando para a vida de Jesus, vemos atitudes lindas de amor e que, possivelmente, muitas delas não são repetidas por mim e por você. Dessas atitudes de Jesus, as atitudes que ele tinha, muitas delas eu e você não conseguimos repetir. Não no nosso dia a dia. As marcas do amor de Jesus geram salvação, geram cura, promovem transformação, e geraram salvação, e geraram cura, e promoveram transformação por onde ele passou. Sua atitude foi tão linda, foi tão real, que este amor ainda permanece. Ele perdura até hoje. Suas marcas são permanentes. As marcas do amor de Jesus são vivas. Por isso, quando nos rendemos a este amor, vivenciamos ações sobrenaturais na nossa própria vida, na nossa própria história.
Sabe, e quando nós nos permitirmos amar como Ele amou, então nós somos usados por Ele. Então nós somos conduzidos por Ele. Então nós somos guiados por Ele. Então nós somos impactados pelo Espírito Santo de Deus. E a mesma salvação que estava com Ele, as mesmas curas que Ele levava, as mesmas transformações que Ele promoveu, passam a acontecer também onde nós estamos. Porque salvação, cura e transformação são marcas de Jesus. São características exclusivas dele. E se nós estamos com Ele, Ele compartilha conosco dos mesmos atributos. A palavra de Deus diz que Ele nos empodera pelo Espírito Santo de Deus para que a gente também possa realizar coisas, não por nós, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. E João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor que salva. Um amor que salva. Porque tudo aquilo que nos causa dor, sofrimento, angústia, a palavra de Deus deixa claro que nós podemos entregar. Nós podemos entregar nas mãos dele. Porque esse mesmo amor que salva, também é um amor que cura, também é um amor que liberta. A Bíblia vai dizer no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a luz e o teu cajado me acompanham, porque a luz e o teu cajado me sustentam. E aí a gente vai aprender que este mesmo amor que salva, este mesmo amor que cura, este mesmo amor que liberta, também é um amor que protege, também é um amor que guia, que nos leva. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. E aí a gente aprende que aquele amor que salva, aquele amor que cura e liberta, aquele amor que protege e que nos guia, também é um amor que nos transforma. Porque aquele que está em Cristo Jesus se torna uma nova criatura. E essa marca de amor passa a fazer parte da nossa vida. As marcas de amor começam a fazer parte da nossa história. E onde nós vamos, somos identificados por pessoas que carregam o amor. Creio que todos nós precisamos olhar para dentro de nós. Só nós podemos saber até que ponto temos vivido este amor que foi falado essa noite. Como eu falei, a lista do apóstolo Paulo é uma lista grande. É uma lista difícil. A lista é forte. Mas é possível. Processo. Gradativamente eu e você podemos ir nos adequando àquilo que o Senhor espera de nós. Ao ponto de que essa transformação que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Todas as coisas velhas se vão e todas as coisas novas são feitas. Sabe, uma coisa que eu acho lindo na palavra de Deus é que ela traz as respostas, ela nos dá a direção, ela nos conforta. E talvez alguns de nós estejamos pensando assim, puxa vida, mas é tão difícil, eu não sei se eu consigo. A lista que o apóstolo Paulo apresentou para a gente em 1 Coríntios 13, eu me perco na metade. Mas sabe, o Salmo 51:17 vai dizer que Deus não rejeita, Deus não despreza um coração contrito, quebrantado e arrependido. Então se você quer viver as marcas do amor de Jesus, basta você pedir. Porque a palavra de Deus diz que Ele não despreza a sua oração.
Ele não despreza o seu coração contrito e arrependido e desejoso em obedecer a sua palavra. Ele não despreza. Nós precisamos ter o nosso coração mudado. Nós precisamos ter o nosso coração moldado ao exemplo do amor de Cristo. Convido você para fechar seus olhos onde você está. E que você, avaliando a sua vida, fizesse a sua oração. Uma oração de entrega. Entrega de um coração desejoso viver o amor de Jesus. Sabe, nós sabemos que nós já fomos completamente apaixonados por Deus. E muitos de nós deixamos nos esfriar. Logo esse amor foi ficando mais distante. Eu te desafio nessa noite a falar: Deus, me torne novamente apaixonado pelo Senhor. Deus, me ajude a viver intensamente a Tua palavra. A Tua palavra. Peça ao Senhor experiências vivas, experiências reais com Ele, ao ponto de que você possa desfrutar da maravilhosa presença dEle, da maravilhosa graça, diariamente na sua vida, na sua história. Para que você possa demonstrar o amor de Cristo em todo o tempo, ser instrumento de transformação de vida, de salvação, de cura. Peça para Ele te usar para demonstrar o amor que Jesus derramou sobre você. Peça para Ele te usar para impactar vidas, movido pelo Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te ajudar a glorificar o nome de Deus todos os dias. Ore ao Senhor. Faça a entrega do seu coração. Vou repetir. Salmo 151, de 17, diz que Deus não despreza a sua oração. Deus não rejeita a sua oração. Deus não despreza o seu coração arrependido. Ele não rejeita o seu coração desesperado por se aproximar dele. Ele não rejeita. Ele anseia por você. Ele ouve as nossas orações.